TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite, todos os cantos. Hoje o Vida Inteligente está repleto de gente aqui no auditório e fora aqueles que a gente não enxerga, né? Que sempre vem aqui fazer parte, faz com que a gente sinta aquele bem-estar das quintas-feiras que a gente tenta, pelo menos, manter até a próxima quinta-feira, quando a gente vai se reabastecendo, né? E hoje nós temos um auditório muito bonito aqui. 8 pessoas, nunca tivemos tanta gente assim no Vida Inteligente. E o tema que nós escolhemos para hoje, quando eu escolhi o tema, eu sempre coloco o nosso convidado, entre aspas, em fria. Não é em fria porque eu sei que ele conhece o assunto que nós vamos abordar. Mas eu fui pesquisar na internet, que uma coisa que eu adoro fazer, o bom uso que eu faço da internet, né? Os instrumentos de pesquisa. O tema de hoje, já que nós estamos sem caracteres ainda, nós escolhemos para conversar com o Jorge Antônio Ouro, que eu já vou mostrar, vou dar boa noite para ele já, é alma e espírito. Vai pensando você em casa nesse instante se você sabe diferenciar alma de espírito. O que é uma coisa e o que é outra? Você sabe? Eu fiz isso, eu fui procurar no Google, fui procurar no Alta Vista, fui procurar no Yahoo e não me satisfiz com nenhuma coisa que eu achei lá. Porque as definições que eu encontrei são definições que eu posso chamar, talvez o termo seja inadequado, de tendenciosas. Cada um empurra, ou então dá um nome que quer de acordo com o interesse que tem sobre aquela palavra. Alma e espírito. Então, insatisfeito que eu fiquei, quando eu compartilhei o tema que nós íamos conversar hoje no Vida Inteligente, a turma perguntava para mim, o que é alma, o que é espírito? E eu, muito esperto, né? Olha, assiste hoje às 8 da noite que você vai saber. Primeiro, por quê? Porque eu não sei responder. E segundo, assiste todo mundo, que eu acho que está todo mundo curioso. E espero sair satisfeito. Eu vou cobrar hoje muito essa resposta. Eu espero não, vai acontecer que a partir de 9 horas da noite ou daqui a pouquinho, você vai saber o que é alma, o que é espírito. E você que é espírita, você vai saber o que acontece no centro espírita. O que acontece lá? É uma alma? São espíritos? O que é? Então aguarde já que nós vamos, no decorrer dessa horinha que nós vamos estar juntos, nós vamos procurar explicar o que acontece lá e na nossa vida do cotidiano aqui. Boa noite, Jorge. Boa noite. Eu gosto quando você dá esse sorriso aí, os olhos brilham, é porque ele sabe que as perguntas vão ser... né? Não, é eu saber o que você vai perguntar. Tá, então primeiro o seu boa noite, né? Que eu falei demais aqui. Você tem cumprimento para alguém hoje, alguma coisa? Não, primeiro que assim, que é engraçado que daí quando você começa a engendrar a tua fala, né? As perguntas se alinham todinhas, né? Ficam lá prontinhas, né? Naquela fila que você sabe, né? É muito engraçado. Então tá aí um prazer tê-lo novamente aqui. Igualmente, obrigado de novo pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E assim, eu acho que o máximo que a gente vai conseguir fazer hoje até às 9 horas é fazer com que todo mundo tenha mais dúvida do que antes, porque o ruim é não ter dúvida. Quando você tem dúvida, você vai atrás e acha a sua própria resposta, né? Exatamente. Então, no final, todo mundo vai ter dúvida, eu inclusive, né? E isso que bacana. Isso aqui de melhor a gente pode esperar. E você trouxe um texto aqui, né? E Sim, só queria dar um fraterno abraço a todos, né? Ótimo. E falar que é muito bom estar aqui e que essa relação que a gente tem mantido nesse tempo, ela é completamente revitalizante, não só em termos de corpo vital, fisicamente, mas revitalizante do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual, é outra história. E o que se criou, essa empatia, essa alma grupo, essa egrégora que nós criamos com quem nos assiste e essa celebração que é aqui, isso se alimenta a cada quinta com nosso encontro, né? E durante todo o intervalo assim, em que a gente não conversa, gera resultados que interferem de uma forma ou de outra na vida de cada um, porque nós criamos um processo, nós criamos um sistema, né, autônomo
de vitalização e expansão do futuro. E isso se manifesta nitidamente em cada um de nós. Com certeza, desde que a gente começou a conversar, pelos assuntos que nós abordamos, pela maneira que a gente aborda, e não tem nada a ver assim, se a gente sabe mais que outros, sabe coisa diferente que outros. Não, é o fato de a gente conversar sobre isso, da maneira como nós conversamos, sem segundos, nem terceiros, nem quaisquer outras intenções. Então, nós criamos um sistema de revitalização, de densificação, de expansão, né, de vivificação do futuro, né, dessas energias novas, desses seres novos, que obrigatoriamente, mesmo que alguém tenha visto um dia só, ou veja todos os dias, ou ame, ou odeie, ou qualquer coisa do gênero, se tiver entrelaçado conosco de alguma maneira com essa realidade que é criada aqui, com certeza não é mais a mesma criatura. Isso, de maneira absoluta, dá para afirmar. Então, isso transforma esse encontro que a gente tem aqui em uma celebração de futuro. Né? Só que essa celebração, eu tenho percebido aí, hoje eu tive um exemplo prático, né? Quando a gente vai tratando desses assuntos, eu digo os assuntos, posso chamá-los de transcendentais, ou mais profundos, espirituais, essas coisas. Isso é para cada um, né? Eu vou falar por mim apenas, né? Não posso falar a remexida faz parte do processo. Exatamente. A remexida não, a intolerância, né? Porque a partir daí você fica... Eu, por exemplo, hoje eu digo na atualidade, eu tenho tido muita intolerância para conversa fiada. Posso chamar isso aqui... O que é conversa fiada? Fiquei santo, ascensionei, conversa mole. Não. Eu não gosto mais de gastar meu tempo em ouvir besteira, em ouvir coisas que não me acrescentam nada, então isso me dá uma intolerância. E ao mesmo tempo eu percebo que eu não estou preparado para a minha intolerância, porque eu me irrito, eu saio do sério quando alguma situação excede e eu não posso contorná-la. Então, isso é comum? Não é comum, é necessário. Uau. É necessário. Tá bom. Ai da humanidade se ela soubesse quem são os santos. Entende? E, por exemplo, assim, se você acha que a perfeição, ou quem acha que a perfeição é aquela harmônica, sabe, o tempo inteiro sem nenhuma variação, esse ser não precisa mais estar na face da Terra, não tem função aqui. Você fala assim, que você se irrita, né, e não tem paciência. Se você não se irritasse, como a irritação que está inerente em você por um processo kármico, né, é uma nidana, é uma tendência negativa, ela se resolveria. Tem que se exteriorizar. Entende? E assim, você está lavando a roupa, agora você vai botar para secar, então o que você tem que fazer? Você tem que torcê-la. Entende? E o processo de iniciação, em qualquer grau, qualquer nível, isso depende da necessidade de cada um. A primeira coisa que tem que fazer, que é a depuração das tendências negativas para que as positivas se sublimem, elas têm que se exteriorizar. Então, bem-vindo o erro, né? Bem-vindo a falta de paciência, bem-vindo a irritabilidade, desde que você compreenda que não é acaso, que não é culpa de ninguém, que não é nem a vingança, nem dádiva divina, que é um processo isso teu. Sim, processo são seres que você alimentou. Isso tem muito a ver com o que a gente vai estar conversando, vamos conversar hoje aqui, com a questão da alma. Então, isso faz parte, isso tem que ser sublimado. A maneira de sublimar é a seguinte: mostre-se para mim. Sim, nós já falamos aqui, inclusive. Prostre-se perante a divindade que sou eu e eu te resolvo. Te resolvo onde? Em mim. Eu crio um modelo que resolve todos. Não tem outra maneira. Então não adianta assim, fingir que é santo, que é perfeito, não sei o que e tal, e aí esconder o que tem para resolver. Não, exterioriza, tem que resolver. Não tem outra maneira, não. Muito bom. Então, o começo está muito light, né? Perfeito. Vamos ler aqui um trecho aqui que o nosso querido amigo e irmão Jorge nos trouxe. Fala de Plutarco, no ano 50 a 12... Plutarco nasceu de 50, ele viveu de 50 a 120 depois de Cristo, né? Ele era alto sacerdote do templo de Delfos, por volta de 95 depois de Cristo. E eu estive nesse templo de Delfos. Puxa vida, foi uma experiência sensacional. Na época, né? Em 95. Né? Não, eu fui depois um pouquinho, 1990 anos depois. Só para se divertir. Foi lá agora só para lembrar do que você não lembrava. Claro, né? então. Eu sei como é que funciona. Aí ele escreveu em sua magistral obra Ísis e Osíris. Disponível para leitura, qualquer criatura pode comprar para ler em qualquer livraria. Qualquer livraria, tá. Ele disse o seguinte: erram grandemente os que confundem o espírito ou inteligência, nous, com a alma, a psique. Não menos erra quem confunde a alma, psique, com o corpo, soma. Da união do espírito com a alma, que nós já vamos saber o que é uma coisa ou outra já, nasce a razão. Da união da alma com o corpo, nasce a paixão. Daqueles três elementos, a terra deu o corpo, a lua deu a alma e o sol deu o espírito. Já estamos no caminho.
Donde se conclui que o homem justo, consciente de todas as coisas, é, ao mesmo tempo, em sua vida física, um habitante da Terra, da Lua e do Sol. Então, quando dizem que nós estamos com a cabeça na Lua, tem um quê de verdade, né? Tem um que é verdade e esse é a fonte de todos os problemas, né? É, né? É que a gente está a cabeça no sol, né? Na razão, né? Na mente concreta, a gente está com a cabeça no emocional, né? No ciclo que terminou. Então, você quer começar por onde? Atendendo tuas necessidades, questões, As minhas né? necessidades, Sim. perfeito. Então, objetivamente, para começar, depois você disserta da outra forma ali, diferença, o que é alma, o que é espírito? Já vamos começar pelo começo. É uma pergunta só, né? Uma pergunta só. Vai ter tempo para responder. Eu acho que dá para responder em 5 minutos isso aí. Dá, perfeitamente. Uma analogia que dá para fazer, vamos explicar, assim, mesmo Plutarco sendo um alto sacerdote do templo de Delfos, né, e tendo se iniciado no Egito, e tendo acesso ao conhecimento atlântico, etc., e ele coloca essa frase de uma maneira cifrada, esotérica, mesmo assim hoje já é trivial, né, porque quando ele fala que daí a mistura do corpo com a alma dá uma coisa, da mente, do espírito com a alma dá outra coisa. Então, isso aqui dá para a gente explicar, e já explicamos várias vezes, o porquê que é dessa maneira. Então, porque quando a gente vive hoje um momento completamente diferente. Aí, então, para explicar o que é alma e espírito, nós vamos explicar o da onde que vem a alma e o da onde que vem o espírito. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque aí, então, fica assimilado e não resta... Que nós já falamos aqui em programas anteriores, você já falou, e eu lembro bem, mas como a gente foi soltando nesses 3 anos, parece que é tudo, como é que eu posso chamar? Tudo está muito bem, às vezes a gente pensa que está fugindo do assunto, não, está tudo muito bem escrito, muito bem dirigido pela lei, vamos chamar assim, a lei está comandando o Vida Inteligente quando nós estamos aqui. Então soltamos ao longo do tempo alguns fragmentos. Que esses fragmentos, como o Jorge bem disse e sempre falou nos programas, mesmo que você não tenha entendido ou compreendido, ficou na sua essência. E no momento certo se manifestaria e haveria compreensão. Talvez com coisas novas ou coisas complementares que nós fizemos. Então hoje eu acho que é um dia que vai complementar muita coisa que nós já falamos nos programas anteriores. Só que hoje nós especificamos o tema para podermos ser mais focados nele. Então vamos lá. Bom. Primeiro a gente tem que entender que nós estamos, a gente falou, em viagem de trabalho, não estamos a lazer. E nós temos por função fazer com que evolua aquela parte de matéria universal da qual nós nos apossamos para formar isso que a gente entende como vida. E isso vai desde o corpo físico, né, até o corpo átmico, que é a primeira manifestação da divindade. Toda vez que existe um sistema planetário, então eu tenho um resumo dessa evolução que gera uma hierarquia que segue interferindo nas demais, e fica um conjunto de almas, de seres, que não atingiram a evolução do ciclo. Esses seres que não atingiram a evolução do ciclo, e vai acontecer no nosso também, ele tende a fazer parte do ciclo seguinte, dando suporte. Então nós fizemos o ciclo mineral, depois, ou ronda, vamos chamar de ciclo, mas são rondas planetárias, né? Então, mineral, vegetal, animal, hominal e andrógenos perfeitos. Andrógenos perfeitos, tá. que é a próxima. Depois, deuses alados, sim, que é a humanidade alada, que é a sexta humanidade. E depois, deuses flogísticos ou humanidade flogística, que o corpo mais denso da humanidade passa a ser um fogo azulado, né, neutro, sem o calor, que o calor vem de Agni. Agni nessa altura já é consciência, aí esse é o corpo mais denso da humanidade. Então, essas são as 7 humanidades que daí terminam o nosso ciclo e se projeta no para frente. Do resultado do reino mineral, então nós temos um resultado aparente interagindo na superfície, interagindo com o gênero humano, no que a gente conceitou como superfície. Nós temos representante do reino mineral na agartha e nós temos representante do reino mineral no plano que lhe compete, né? E assim acontece também com o vegetal, com o animal, com o hominal em parte, com o andrógeno perfeito, com a humanidade
a lade com a flogite, que a gente ainda não tem na superfície, mas tem já a semente na agarta. O que acontece? Evoluiu o primeiro universo, o primeiro sistema planetário. Daí desse, então, eu tive um Buda, uma hierarquia. Os que não conseguiram acompanhar a evolução, são o que hoje a gente conceitua como minerais. Tá? Então, os minerais, todos eles, do mineral bruto ao ferro, ao ouro, a qualquer um mineral que eu tenha hoje, todos são o quê? São resíduos kármicos, isso nós nunca falamos. Não. Que a gente tem, resíduo kármico não. Tudo que a gente tem hoje, a gente conceitou como mineral, no nosso plano físico hoje, são resíduos kármicos, são seres que não evoluíram da cadeia dos minerais. No momento em que evolui e a cadeia dos minerais gerou um Buda, Agnes Imune, e gerou uma cadeia de seres que hoje está na primeira cidade, Agartina. Né? E aí, esses seres que não evoluíram, não acompanharam a evolução da cadeia, então eles cedem o resultado para a cadeia seguinte. Da mesma forma que aconteceu com o reino, já vão chegar, onde é que nós entramos nesse processo. Aí acontece o segundo universo. Aí então eu tenho a cadeia vegetal. A mesma coisa, evolui por eras sem conta. Aí no final eu tenho um Buda síntese do processo, que é Magnes e Imune. Né? Eu tenho uma hierarquia ligada aos vegetais. E aí de onde vem as lendas que não são lendas, é história oculta das pedras falantes, das árvores sagradas. Isso tudo vem dessa época. O resultado, os que não acompanharam a evolução do ciclo da cadeia vegetal são hoje que a gente conceitua como vegetais. Né? Então, eles são um pálido aspecto, um resíduo de toda uma cadeia onde a consciência, os seres, né, eram do reino vegetal. O que acontece? O vegetal se alimenta do mineral e o mineral está no vegetal. Então, em vez de esses que sobraram, e veja bem como é que a gente vai chegar na questão do que é a alma humana. Então, esses que sobraram do reino mineral, para não passar por um ciclo evolucional específico de novo, porque eles são resíduos de um ciclo que já terminou, então eles se misturam com o vegetal, e no se misturar com o vegetal, eles têm um aprestamento evolucional. Entende? Por quê? Porque a árvore se alimenta do vegetal, do mineral. Sim, claro. O vegetal se alimenta do mineral. Então eu tenho um aprestamento, eu tenho um saque, né, daqueles que sobraram da cadeia anterior. Aí então vem a terceira cadeia evolucional, né, onde eu tenho somente as mônadas, as inteligências, as almas animais. Tenho todo um ciclo evolucional, então eu tive Agnes Imune, Magnes Imune, Turs Imune, que é o Buda do reino animal. Aí então esses seres evoluem para a sua própria hierarquia, e eu tenho um resíduo dos que não evoluíram. Todos os animais que nós vemos hoje são almas que não alcançaram o mínimo evolucional na cadeia onde foi gerado, no ciclo planetário, onde foi gerado Turs Imune. Aí então, como forma de contribuir para a evolução, aí então o animal vai se alimentar do vegetal, que por sua vez se alimenta do mineral. Então, eu tenho ganhos evolucionais em um mesmo ciclo. Né? Então, se assim, o animal, quando está com um problema, ele vai e come o vegetal adequado para se curar e se alimenta, esse tipo de coisa assim. Né? Aí vem a quarta cadeia evolucional, né? A quarta ronda, que seria a humanidade, o homem, né? O hominal. Aí o hominal, a mesma coisa, ele está passando por um processo onde os outros três o servem. E no homem eu tenho o resultado dos outros três. Então eu tenho todo o resultado do sistema animal no homem, do vegetal e do mineral também, que compõe o corpo físico, tal, que já foi objeto de conversa que a gente teve aqui. Bom, isso é uma evolução na horizontal até a gente chegar. Então, mineral, vegetal, animal, estamos no nominal. Então, eu tenho todo um lastro kármico, todo um resto evolucional sendo tratado de responsabilidade do homem. Bom, aí, isso na horizontal. Agora vamos pegar na vertical. Então, eu vou iniciar a evolução. Para iniciar a evolução, então, agora a gente se aproxima do conceito de espírito, em seguida vemos como que a alma da vertical vai se unir com a alma da horizontal para dar isso que a gente conceitua como corpo afetivo emocional hoje. Bom,
Temos tempo, enquanto Temos, eu estou quietinho aqui, só estou esperando. Aí. Bom, O prólogo tá bom. No processo de descida, então, nós temos a hierarquia dos Asuras, nós já conversamos, né? Depois tem a hierarquia dos Agnisvatas, depois tem a hierarquia dos Barishades, depois temos a outra hierarquia, que é a hierarquia que a gente está agora, que é a hierarquia do homem, né? Aí, então, em determinado... É a Gina, né? Jiva, é J-I-V-A, a hierarquia Jiva, ou Jivatman, que é o Jiva em evolução, que é Jiva misturado com Atman, quer dizer, uma parte da própria divindade inserida na hierarquia Jiva. Tá. No processo de evolução da vertical, então, tínhamos a cadeia dos Asuras, né, que então o Asura se divide em Asura, propriamente dito, em Lípica e em Makaras, né? E aí, então, os Lípicas eles se dividem e tem os que controlam o reino dos elementais, e aí os Makaras deram para os seres humanos em determinado momento, né, e aí é muito importante, aí entra o conceito de espírito. Os Makaras deram para a humanidade em determinado momento um princípio chamado Ahankara, A-H-A-N-K-A-R-A. É um termo em sânscrito que não tem equivalente ainda em português. É o princípio da egoidade, o eu sou. Até então não existia, porque o ser humano ele se comportava como alma-grupo, como se fosse no reino animal. Né? Então todos os cães são da mesma alma-grupo, e no caso dos seres humanos era a mesma coisa. Aí então os Makaras interferem e dão para o ser humano o sentido de egoidade. No mesmo processo de dar a individualidade, quer dizer, de projetar o eu posso evoluir individualmente e não mais em grupo, né? Aí é dado para o ser humano a questão da criação sexual, que nós conversamos longamente em 3 ou 4 programas, não sei, né? Programas, encontros, né? Três. Os Três. mistérios do sexo foram 3. Em 3 encontros aqui. Aí então é dado o sentimento de individualidade, é dado o poder de criação sexual e, ao mesmo tempo, veja como é interessante, é dado para o ser humano o sistema cérebro-espinhal na vertical. Né? Dando para o ser humano o sistema cérebro-espinhal, é dado para a hierarquia Jiva o poder de transformar a vida-energia em vida-pensamento, vida-energia em vida-consciência, transformar energia em consciência. Quando é dado para o ser humano a condição de transformar a vida-energia em vida-consciência, criar conscientemente o pensamento, é dado para uma hierarquia no plano físico o poder de alterar as outras. Por quê? No momento em que eu tenho aqui os Asuras, né, como primeira hierarquia, aí então eles desenvolvem, né, e geram a hierarquia dos Agnisvatas, que são os masculinos, os solares, né. Aí Asuras mais Agnisvatas geram depois a hierarquia dos femininos, que são os Barishades, os lunares. Asuras, Agnisvatas e Barishades geram a hierarquia Jiva, então por isso que ele diz aqui que nós somos filhos da terra, do sol e da lua, traduzindo, então somos filhos Jiva, da própria humanidade que nós somos, né, mais a hierarquia dos Barishades, que são os lunares, que são os femininos, mais a hierarquia dos Agnisvatas, que são os masculinos, são os solares. Então nós somos realmente porque são os que nos antecederam e nos deram a condição de evoluir. Só que cada hierarquia dessas que aconteceu, também ela teve um ciclo evolucional, né? E aí gerou um resultado, gera um sol, aí que vai se entrelaça com o que é gerado nesses reinos, no vegetal, no mineral e no animal, e aí eu tenho um resíduo no plano. E quando existe uma hierarquia, a hierarquia ela serve para consolidar o plano. Lembra que uma vez nós conversamos aqui que por volta da primeira para a segunda raça lemuriana, sub-raça lemuriana, quando uma das funções do lemuriano era solidificar o planeta Terra, então eles pegavam a energia cósmica que existia, prana, né, e largavam na superfície da Terra através de um órgão como se fosse uma cauda, chamado Kunda artiguador. Então tinha por função transformar o meio no qual existiria a ronda planetária. Toda vez então que existia uma hierarquia, então o ser humano atuando no plano físico, né? Aí o Barishad, que é o lunar, atuando no astral, o Agnisvata, que é o solar, atuando na mente concreta, né? E o Asura, né, de onde deriva os 3, atuando nos planos superiores. Então o que acontece? Quando existiu a hierarquia dos Barishads ou dos Agnisvatas, que foram rondas planetárias, ciclos planetários anteriores aos nossos, o corpo mais físico que existia era o plano ao qual ele se refere. Então, no caso dos Barishads, o plano mais denso, o corpo físico dos Barishads, era o que a gente chama hoje de astral. No ciclo dos Agnisvatas, dos solares, o corpo físico dos Agnisvatas era o que
nós chamamos hoje de mente concreta. Está longa essa resposta, vamos chegar lá. Aí o que acontece? No ir e vir dessas hierarquias em cada um dos seus planos, então acabam ficando resíduos a serem tratados, são as quedas das hierarquias. Gera um karma também. O karma não é só no plano físico. O karma ocorre em todos os planos, para todas as hierarquias. Entende? Aí o que acontece? No processo de descida, tudo isso, e aí veja como é muito interessante, tudo isso tinha que começar a ser resolvido. Daí eles colocam em uma criatura só, em um ser só, todos os reinos que o antecederam, mineral, vegetal, animal, e dão para esse ser o nome hominal, na horizontal, e pegam na vertical asuras, macaras, kumaras intervieram, né? Agnisvatas, barixades, e dão para essa hierarquia, para a hierarquia Jiva. Veja uma coisa que é muito interessante. Só quem conseguia criar seres no plano astral eram os próprios barixás, por quê? Porque era o plano onde eles viviam. Então, eles eram formados pela matéria astral e geravam e procriavam e criavam seres novos no astral, consciente e inconscientemente. Na época dos Agnisvatas, então eles criavam no plano da mente concreta, que hoje para a gente é o plano das ideias, seres conscientes e inconscientes, da mesma forma. E aí nunca foi dado para o plano seguinte a capacidade de criar no anterior. No caso do ser humano, aí por conta de ter recebido a questão da criação sexual, a questão da criação mental, o sistema cérebro-espinhal e a individualidade, a equidade dada pelos Kumaras, né? O que acontece? Ele consegue criar em todos os planos. Para que isso fosse possível, né? Aí então foi dado ao homem a composição setenária. Aí então o homem tem corpo físico, corpo vital, que é o que anima o físico, o corpo astral, quer dizer, é o afetivo emocional, que é onde fluem as emoções. Depois eu tenho o plano da mente concreta, ou o corpo mental concreto. Depois eu tenho mano superior ou mente abstrata. Depois eu tenho o búdico e tenho o átmico. 7 partes unidas. Para unir essas 7 partes, obrigatoriamente, eu precisaria de 2 conceitos que antes não existiam. Primeiro é o conceito da divindade se lançar consciente para transformar uma matéria inconsciente. Aí então o que acontece? Por que assim, então, veio uma hierarquia Agnisvata, assim, não, eu vou interferir no plano da mente concreta. Daí ele vem e pega parte do plano da mente concreta e começa a criar seres. No caso da hierarquia Jiva, então o que acontece? Ela está com condição e está criando conscientemente em todos os planos. Aí é dado para o ser humano o poder igual, semelhante, né, ao que foi dado para as outras hierarquias, e isso só poderia vir de um único lugar, de uma hierarquia consciente. Então, por isso se diz que nada é ensinado ao homem que ele já saiba, porque o que eu estou ensinando, o que tem que evoluir na minha existência, não sou eu. Eu sou um Jiva. O que tem que evoluir na minha existência, e o Jiva, aí então o que é o espírito? O que a gente conceitou como divindade, como Brahma, como Deus, como Allah, como nome se queira dar, ele se manifesta, né, e se lança na multiplicidade para fazer com que o plano mais denso da matéria evolua, para transformar vida energia em vida consciência. Essa parte da divisão da divindade que se lança no plano da matéria, né, no nosso caso hoje, se tivesse o nome, seria Jivatma. O espírito, se fôssemos dar um nome hoje para o espírito, seria Jivatma. E o Jivatma, o que ele tem? Ele tem... O que ele é? Então, são 7 planos, né? A gente O pensa... espírito são 7 planos, então? Não. Existem 7 planos da manifestação cósmica. Físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, búdico e átmico. Os 3 primeiros é o que a gente conceitou como triângulo superior, né? Imaginando um pêndulo, aqueles pêndulos de relógio, sabe qual? Então, eu tenho aqui a parte que fica fixo o pêndulo, tenho o cordão, né? E tem a parte, aquela outra bolinha que fica móvel aqui, né? Os veículos superiores, o Jivatma, ele é essa parte aqui de cima, fixo. Isso é o espírito? Isso é espírito. Olha só. E do que ele é formado fisicamente? Então, nós temos 7 planos, e a gente pensa assim, que o plano físico está aqui, o vital está lá, o astral está lá, um está mais para cima, um está mais para baixo. Não. Todos eles são esferas concêntricas interpenetradas.
Então, onde está hoje a divindade? O plano onde existem o espírito de todos? Aqui. Onde está o plano búdico? Aqui. Onde está o plano astral? A mente abstrata, a mente concreta? Exatamente aqui. A diferença é que na medida em que vai descendo, aí cada 7 átomos formam um átomo do plano seguinte. Meu Deus do céu, eu tô... Tranquilo, quer ver? Estou boiando totalmente. Não, já vamos chegar lá, quer ver? Isso foi só para a gente mostrar o caminho de descida da vertical e na horizontal para chegar no que a gente conceitua hoje como alma e como espírito. Então, por exemplo, assim, eu tenho o plano átmico, que é o plano da divindade, primeira manifestação divina. Aí, cada 7 átomos do plano átmico se unem para juntar e para gerar o plano seguinte, que é o búdico. Cada 7 do plano do búdico se unem para gerar o plano seguinte, mente abstrata. Cada 7 da mente abstrata, a mente concreta, até chegar no plano físico. Então, qual é que é a diferença hoje do plano físico para o plano da mente abstrata ou para o plano átmico? Somente a densidade atômica da existência. Corpo físico todos têm. Então, o que é o espírito? O espírito é aquilo que une Atman, Budi, plano búdico, e Manas, que é a mente abstrata ou a intuição superior. A união desses 3 é o que se conceitou como o corpo daquilo que nós chamamos de espírito, que tem um nome que seria o Jivatma. E o que é? É uma centelha divina, se a gente quiser usar esse termo, né? Que tem por função fazer evoluir a matéria na qual ele se lança. Transformar a vida energia em vida consciência. Cada ser vivo tem um espírito. Não. Ixi. Ó, não. Então, não. E não é todo mundo... Não, nós, humanos, cada um de nós tem um espírito. Não, cada um de nós está ligado a um espírito. Ligado a um espírito individual. Sim, sem dúvida. Sim, tá. Então, e aí o que acontece? Então eu tenho aqui, onde está fixado o pêndulo, o que eu conceituo como espírito. Eu tenho um fio que vai ligar todo mundo, que é o fio de Sutratma, o fio dourado, né? Que ele sai do baço, vai para cá e daqui sobe, né? Aí então, eu tenho a parte móvel do pêndulo, não tem? Tem. Tem. Cada ir e vir do pêndulo é uma existência. Moveu para cá, deu uma vida inteira. Acabou esse resultado. Bom, aqui eu tenho um conceito que a gente chama de ego superior. Então eu falo assim, o ego, né? O ego, a individualidade não é o que foi dado que é o arrâncora. Tem o ego superior, que é o próprio conceito divino, e tem o que a gente conceitou como ego inferior, que é o que se lança para buscar a evolução. Não é? Só que aí, assim, sempre em escala setenária. Sempre em escala setenária. Né? Então, assim, cada grupo de 7 seres, quando termina uma evolução, um ciclo de vida, o resultado desse ciclo de vida, que são as skandhas, que são as tendências positivas, né? Elas se unem e passam para aquele do qual eu me originei. Esse se une com mais 7 e passa para aquele do qual ele se originou, até chegar num só. Vamos em frente, já vou te explicar. Tá tranquilo, né? Eu estou tranquilo. Eu sei, Então, assim, eu tenho aqui o espírito, né? Aí eu tenho o processo de descida. No processo de descida eu chego na multiplicidade, né? Quando eu vou me lançar para existir, então, esse princípio átmico, púdico, né? E humanas superior, ele começa a se desenrolar para criar, né, uma nova existência. Aí, veja que é uma coisa interessante. Vamos usar a imagem do pêndulo. Na ponta daqui do pêndulo, eu tenho o que se conceitou como corpo causal. Lembra que nós conversamos uma vez que o corpo causal, ele fica um átomo só de cada plano, e aí quando começa uma nova vida a existir, então ele começa a se desenrolar para formar os corpos, para dar as tendências. Então, assim, vamos fazer o processo de existência. Eu tive uma existência inteira, passei pelo processo que se chama de morte. No passar pelo processo que se chama de morte, aí então cada um dos corpos que eu usei para existir vai começando a se desenrolar, se desfazer, e desse sobra um átomo. O conjunto desses átomos é o que se conceitua como corpo causal da humanidade comum, todos nós, né? Humanidade em evolução. No processo de descida, quando há o impulso então para uma nova existência, cada um desses átomos que tinham o registro da existência anterior, eles entram em um processo, como se fosse um processo, um redemoinho, né? Alimentados por Forrati, que é o amor divino, que é a mãe divina, e aí eles começam a atrair
aqueles que lhes são afetos, eles atraem os átomos semelhantes. Aí então se cria as tendências positivas e negativas. Então começa a se desenrolar e criar até chegar no corpo físico. Quando eu, então, tenho esse processo de desenrolar prontinho, né? Tá comigo? Eu não estou entendendo nada, mas estou com você. Não, então se você não está, vamos parar, você me pergunta. Mas sinceramente não estou entendendo. Eu quero pegar o embalo da coisa. Você vê que eu estou mais quietinho, porque eu estou esperando entrar naquilo que eu estou querendo. Você falou tudo bem. O espírito ainda não captei qual é o espírito dessa forma que você explicou. Que é o espírito. Tá em cima, eu estou ainda em cima do pêndulo. A parte de cima do pêndulo que é coisa. É que assim, o espírito assim. Eu quero saber quando é que ele vem, que momento que ele se junta a nós, ou ele acontece comigo, no momento na fecundação, no meu nascimento, antes Essa é a da informação gestação. que eu preferia não dar, porque daí envolve a questão de se é lícito tirar a vida de um neném que não nasceu ainda ou não. Então eu sei em que período ocorre, mas preferia não dar essa informação. Então tá bom, tá. Então Tá? tá bom. Porque senão aí pode dizer, não, é que só nesse mês que junta então o espírito com a alma, então até então não é um ser, Perfeito. é lícito então tirar a vida desse ser, então nesse meio a gente não interfere, é uma informação que eu prefiro não dar. Eu gostei da introdução, isso aqui tudo bem, só que tá correndo o tempo e eu não cheguei ainda no espírito, na separação entre espírito e alma. É isso que eu estou sentindo a minha ansiedade. Então, claramente, né, o espírito é aquela parte que é imortal. Né? Sim, onde é que ela está? Ela está entra naquele fio que você falou que está entrando na... Não, veja bem, é o fio de prata, é o espírito que eu estou ligado? Veja bem, eu estou falando com você, eu estou falando com essa identidade visual que você está falando com a alma. Quem é que está animando você? Quem é esse ânima que está conversando comigo, eu com você, o que é? Depende do que você vai falar. Se você vai falar conhecimento, se vai falar a parte de emoção... Não, isso que nós estamos tendo, movimento, mas aí, hálito, como a gente diz, né? Não, mas o hálito aí é diferente. O hálito é a própria expressão que gera o Jivatma, é outra coisa. Então depende do que você está falando e onde é que está o teu foco. Assim, hoje a humanidade tem o foco no afetivo emocional, né? E o afetivo emocional é do ciclo passado. Deveria ter o foco na mente concreta para depois então desenvolver a intuição. Então depende de onde é que está o foco, é dali que está se manifestando a tua consciência. E o que impede? O que acontece? É que o espírito deve se manifestar de maneira livre, direta, fluida, né? Desde a sua origem até a verbalização. Como nós temos muitos filtros no que a gente conceitou como alma, e a alma é a união da mente concreta com... A alma é a união da mente concreta com o plano astral, ou com o plano afetivo emocional. Né? Toda criança ela nasce sem alma, a alma se desenvolve durante a existência. Gostei. Bom, todo mundo nasce sem alma. Ótimo. Sem dúvida. E ela vai se desenvolvendo durante uma existência. Então dúvida. Eu vou criando. Quando você nasce, Grego, assim, então você, assim, ó, olha só, o espírito vai se manifestar na multiplicidade para evoluir. Não existe a relação de um para um. Sim, tá. Não existe. Já então, falamos isso. O espírito, então, é Atma de Manas, é a centelha divina, é Jivatma, que vai pegar e vai se lançar no plano da matéria para pegar uma massa de matéria e fazer com que essa massa de matéria evolua. Que massa de matéria? Uma parte da mente concreta, uma parte do astral, uma parte do vital, uma parte do físico. Pega isso tudo, né, e transforma a existência para quê? Para que eu evolua. Eu tenha a consciência, eu una a minha alma com o espírito. Por isso que diz que as almas rebeldes são as que se salvam. A existência humana, ela não é para aperfeiçoar o espírito, para que o espírito se salve, porque o espírito é a própria divindade. A existência humana é para fazer com que a alma se salve. Em se salvando a alma, se salva aquilo que compõe a nossa salvar alma. A alma do quê? Ó, você disse em certa ocasião, deixa eu só para lembrar. Um pouquinho d'água. Pode tomar. É por isso hoje eu trouxe. Você disse quando a gente morre, vamos chamar assim, quando acaba o processo do corpo físico, essa passagem, você disse que a alma permanecia viva enquanto consciência, e enquanto ela não tivesse consciência de que já estava num plano que não era mais o físico, ela ia se esvaindo da mesma forma que ela podia se perenizar. Não foi isso? Sim, mas aí no caso de se perenizar, é a alma daquela criatura que já está iniciada, é um adepto perfeito e uniu a alma com o espírito. Essa alma é uma coisa única, sai do ciclo de renascimento. Perfeito, então aí já não. Então, tá. Aí então, a alma ela vai sendo constituída. Uhum. E quando eu morro, ela vai sendo desfeita. Depende do que você fez.
Como assim? Depende assim. Se você usou a existência para evoluir e você tem consciência do processo, você é um iniciado, você sabe o que está acontecendo, então essa alma, ela vai ser mantida, porque você tem que entender A assim, individualidade dela vai ser mantida, a consciência dela, vamos chamar de consciência, ela vai ser mantida. Não, assim. a alma não tem consciência. Não, mas tá, A para alma ficar é a alma. num linguajar Não, mas a inteligível gente aqui. usa um linguajar que não é adequado. É que assim, a alma é um conglomerado de matéria do plano astral e do plano da mente concreta. Isso é a alma. O objetivo da evolução é fazer com que esse conglomerado de matéria tenha consciência de quem? De quem ele é, de quem ela é. E o que tem nesse conglomerado? A gente conversou de início. Todas as dores, amores, ódios, expectativas, conhecimentos, tudo isso são o quê? São seres criados pela humanidade que tem que evoluir. O processo de evolução é exatamente esse. É sublimar esses seres, é transformar, é sublimar, é iniciar a minha alma, para que daí então eu me encontre comigo Porque mesmo. o espírito já é uma coisa que... Não tem como o espírito evoluir, porque o espírito é a própria divindade. Ele não se tem lança... como o espírito evoluir. Acabei de ouvir isso, e isso também tenho certeza. porque não tem. assim, Grego... Então esse negócio de o espírito evolui, conversa fiada. Não. O que você faz é assim... É que isso que tem que entender. É que a gente tenta analisar a existência e a evolução de baixo para cima, quando é de cima para baixo. Eu, Jivatma, não sei meu nome. Eu me lanço numa existência, assumo o nome de Jorge, pego uma parte da matéria física, do plano vital, pego uma porção, um conglomerado de seres do plano astral, que pertenceram à minha família, à nação, à minha individualidade. Sim, já falamos, legal, isso aí Exatamente, já falamos. Pego uma porção do conglomerado de matéria astral, pego uma porção de matéria da mente concreta e vou fazer com que essa porção de matéria adquira consciência de quem eu sou. No momento em que acontece isso, aí a alma se une com o espírito. Aí é o processo da iniciação. E aí essa alma, ela é sacada desse meio e não passa pelo processo de renascimento e morte mais. Porque ela tem consciência. Essa matéria, ela acabou de adquirir consciência. Espera aí, quando a alma, então, você falou que a alma se une com o espírito. Sim. E aí vira o quê? Vira o quê? Ela adquire consciência, ela é uma individualidade, ela é uma mônada consciente, ela é um jivatma consciente, conseguiu juntar todos os planos em um nível de consciência. Você entende? Por exemplo, assim, vamos usar o que você falou de início, que você estava irritado. Intolerância. Intolerância. O que é intolerância? É um ser vivo, criado, que faz parte da tua alma, se alimenta de você. Perfeito. E que tem que ser sublimado. Sim. O que seria a sublimação? Fazer com que a intolerância se transformasse conscientemente em paciência. Fazer com que a paciência se transformasse conscientemente em compreensão e intuição. Em fazer isso, isso que tem que entender, que cada pensamento, cada emoção, cada sentimento é um ser vivo que tem corpo físico. Sim. E dar para esse ser vivo consciência é a razão da existência. Não é outro, não é lazer. É essa que é a razão. Então aí, a criança nasce sem alma, ela nasce com tendências positivas ou negativas, dependendo do karma, do que tenha para resolver e do trabalho que a lei lhe tenha dado para fazer. Aí, durante a existência, essa alma vai se densificar mais ou menos e vai adquirir mais ou menos consciência, dependendo do caminho que tenha escolhido. Então, a alma, para a humanidade em geral, para nós todos, a alma nasce, engorda, morre o corpo físico, a alma enfraquece, faz sua parte e desaparece. Vem de novo. Nasce, engorda, faz sua parte e desaparece. Até que no final das existências... Então as experiências são da alma, não são do espírito. As experiências são da alma. Da alma, muito bem. Tanto é que é o seguinte, se diz que só se lê vida passada, não em corpo astral, né? Não em aura nem nada, só se lê vida passada em corpo causal. Agora veja como uma coisa interessante. Só quem possui corpo causal pleno, completo e feito são adeptos. E o corpo causal daí é no plano búdico. Os seres humanos normais, nós todos em processo de evolução, na tentativa da iniciação, nosso corpo causal se resume aos tais 7 átomos que vão se desenrolar para dar a próxima existência. E além disso, não existe a relação de um para um. Não é porque eu hoje sou Jorge, que na existência anterior eu mesmo era o pedreiro, na outra eu mesmo era o rei, na outra eu mesmo era o escravo, na outra... Não existe isso. Sempre a relação é sempre para N, é parte de um processo. Então, eu e mais N sou parte de um Jivatma. Fazem da sua mônada, fazem parte da sua mônada. Então, a alma, ela se constrói para uma existência específica. É como o ir e vir do pêndulo.
Então, o que está aqui em cima é o Jivatma, é o espírito. O que tem aqui, cada vez que o pêndulo vai bater em um lado, é uma existência. É um corpo novo, é uma alma nova, é um conjunto de experiência novo. Em assim sendo, tudo isso aqui, quando a gente vai, ou então quando Kardec codificou, Não, só uma quero coisa que é saber muito importante. o que se manifesta nessas casas. Você pode pegar Sim. o embalo e dizer Não, depois. sim. Então, é muito importante que tenha que ser compreendido, né, isso, que a existência, então, é para pegar daí todo esse lastro que existiu no horizontal, do vegetal, animal, nominal, até chegar no do mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal, das hierarquias dos asuras, barixadas, agnisvatas, né, até chegar na hierarquia jiva. Esse resíduo que existe cosmicamente para ser transformado, para ser iluminado, para passar pelo processo de consciência, isso é que é evolução. O espírito não tem como evoluir porque ele é parte da própria divindade. Ele está em um processo de aquisição de consciência na mistura com a matéria no qual ele se lança. Então, o que evolui no Jivatma? O Jivatma... O que evolui nele? O que ele está fazendo aqui? Qual é essa experiência dele? Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, a roda de Sansara. Por que? Não, é que assim, então? tem Qual que é o ter objetivo? assim, que o Jiva está num processo de aquisição de consciência misturado com o meio no qual ele se projeta. Esse que é o trabalho. Por assim, qual é o processo de iniciação? O que aprenderam os barixades, os solares? Eles tiveram um ciclo, tiveram um resultado, tiveram um resíduo kármico, interferiram no ciclo seguinte. Com o Jivatma, com o Jiva, vai ser a mesma coisa. Então, vai terminar o ciclo, vai gerar um resultado, vai gerar um Buda, né? Aí vai ter um resíduo para interferir na raça, no reino seguinte, no ciclo planetário seguinte, e ele adquire consciência, alguns sim, outros não. É o processo. Não. Entendeu? Não entendi. Mas tudo bem. Não entendi pelo seguinte, poxa, pelo meu ponto de vista, vamos dizer. O espírito não evolui. Aí, o espírito não evolui, já está pronto. Você diz Sim. que é o reflexo da divindade. Exatamente. Então, por que, ainda não peguei esse gancho aqui, por que eu nasço, renasço, tenho experiências, mais experiências, está evoluindo o que em mim? O que está... Por que eu estou fazendo essa ida e volta? Então, veja milhares de vezes. Veja pelo ponto de vista do espírito, então, da divindade. Vamos ver, tá. É o seguinte, eu como Jiva, eu tenho toda a experiência inerente a Atman, Buddhi e Manas. Primeiro, segundo e terceiro plano. Sobre o plano da mente concreta, eu não conheço nada. Sobre o plano do astral, nada, nem no vital, nem no físico. Quando eu me lanço na matéria, para fazer com que aquela matéria evolua, eu adquiro a consciência daquele plano que eu fiz evoluir. Então tá bom, agora está entendido. Entende? De cima para baixo fica mais fácil. Lógico, exatamente assim. Só que daí isso não acontece de maneira completa, porque por conta dos desvios de evolução que existiram na cadeia passada e vem existindo há um certo tempo, então há um bloqueio, né, do plano da mente concreta para baixo. Quer dizer, hoje nós temos a alma separada do espírito. Hoje a consciência humana, em vez de estar focada no espírito ou no mínimo na mente concreta, ela está focada no afetivo emocional, é do ciclo passado, a consciência animal. A única coisa que eu ainda estranho vamos dizer, por que a divindade precisa passar por essa experiência? Por isso que você acabou de dizer. Mas porque... Se ela é a divindade, ela já deveria. Mas é porque pelo raciocínio lógico, sei lá como é que não. É a palavra certa. Não, isso é uma pergunta muito interessante, porque assim, isso é um conceito religioso da divindade. Achar que a divindade ela é pronta e acabada. Ela é pronta e acabada no plano dela. Agora, quando ela vai... Ou então, para responder a tua pergunta, por que quando a divindade se lança antropomorfizada, ela é sacrificada? Porque ela entrou no plano, que o plano é assim, as leis daqui são assim. E por que aqui ela não conseguiu o sucesso que desejaria com relação à evolução? Porque ela está sujeita às coisas daqui. Porque ela adquiriu uma alma humana. Sim. Porque ela se entrelaça com uma alma humana e porque a alma hoje está dissociada do espírito, independente da potência da divindade, de qual seja esse Buda, Krishna, Orfeu, não interessa qualquer um deles. Ele se limita porque a divindade não geometriza. E a geometrização, ela é tanto mais densa quanto eu vou descendo com relação ao plano físico. Então, por que a divindade se lança? Ela se lança para entender e para transformar. O que antes era feito inconscientemente, hoje é feito conscientemente. Então, o espírito é imutável, é perene, vai existir do início do ciclo até o final do ciclo, adquirindo a consciência do plano. O plano é que tem que ter consciência.
Cada plano é que tem que adquirir o seu próprio nível de consciência para fazer parte da hierarquia que lhe é devida. E esse aqui é o nosso trabalho, e que a gente não realiza, que é criar conscientemente em todos os planos. Por assim, então, hoje a gente está dissociado à alma, do espírito, todos nós, a humanidade como um todo praticamente, né? Então a gente vive navegando no astral, na mente concreta, e esquece do norte dado pela própria divindade que somos nós, giros, né? Você imagina assim, e nós pensamos que podemos pegar e exercer o poder de criar, né, fisicamente ou de criar mentalmente através do sistema cérebro-espinhal nos planos de maneira inconsequente. Né? É como se eu saísse gerando um filho em cada esquina e achasse que está tudo bem. Imagina assim, se nós pegássemos assim, num exercício para entender qual é que é a mecânica da alma, eu no final, durante o dia, ou no final do dia, eu anotasse num diário tudo o que eu pensei, só eu leria. Tudo o que eu pensei de mais oculto durante aquele dia. Tudo que eu fiz, da hora que eu acordei até a hora em que eu estou indo deitar. O que eu pensei, o que eu desejei, o que eu odiei, o que eu amei, o que eu tentei, o que eu sofri, o que eu esperei, né? O menor pensamento, a menor emoção, eu anoto ali. Só eu que vou ler. Você teria coragem de pegar essa página do dia e mostrar para o teu mestre? Para a divindade, dizer, olha o que eu fiz hoje. Depende. Se você tivesse... Às vezes a gente escreve com umas linhas, assim, escreve mais pesado na página, então às vezes a gente perde o controle durante o dia, faz parte do processo. Sim, mas o fato de você assumir, que nem eu disse no começo do programa, que eu fui intolerante, eu não teria vergonha de mostrar para o meu mestre as minhas coisas. E sabe por que não pode ter? Porque você mostra todos os dias, porque é para você mesmo. Claro. Você é o seu mestre, né? Exatamente. Exatamente. Então, você tem que ter noção que a alma é esse conglomerado do que a gente chama de problemas, de amores e dores do dia a dia. E ela é finita, então ela é parida, ela nasce com o ser humano, no final da existência ela vai ser sublimada, não vai existir. Aí a tua pergunta, o que se manifesta? Puxa, chegamos lá. O que se manifesta em grupos espíritas, ditos espíritas? Assim, primeiro, assim, todo respeito com relação a eles, sem porque sombra de dúvida, como são movidos por o que a gente chama de intenção boa, pela boa intenção, pela caridade, pelo amor, então eles criam egrégoras, eles criam seres no plano que realmente auxiliam. Entende? Só que é o seguinte, porque toda criação mental ela é boa ou ruim, dependendo de quem o criou. Sim, claro. Né? Porque o plano astral não é nem bom nem ruim. Depende do que eu pego a matéria plano astral e eu vou criar para esse ou para aquilo, é como o elemental. O elemental não é bom nem é ruim. Ele vai ser bom ou ruim dependendo do que eu mando ele fazer. Pego uma parte de matéria astral e eu vou criar um ser amor universal, né? Ou o ódio permanente, então eu que vou dizer o que esse ser vai fazer durante a existência. Entende? Só que assim, dependendo do volume das existências, da densidade das existências, quando a alma se sublima, então ela pode passar por processos que retardam, não vou dizer perpetuam, mas retardam muito, né, a dissolução dessa alma, desse conglomerado no astral. Que são os camarrupas. De médicos que tinham que determinar, então podem continuar no outro plano. São as formas de pensamento que são densificadas e tomam uma identidade própria e não tem mais ligação nenhuma com uma existência física, mas ficam perambulando pelo astral. Então, o astral... É tudo criação das pessoas, vamos dizer? Não, é a alma de pessoas que não existem mais, mas que se alimentam dos que agora ainda mantêm contato com elas. Entende? Sim, entendo. Tanto é que se você pegar a alma você pega a alma do Hipócrates, que é o pai da medicina. Sim. Se ele fosse medicar hoje, ele ia medicar o remédio que ele sabia na época dele. Claro. Se você for conversar, por exemplo, supondo que a alma do Plutarco estivesse hoje no astral e eu fosse pegar e conversar com ela ia conversar comigo conceitos filosóficos da época dele. Ia perguntar assim, mas Plutarco, você falou que nós somos filhos da Terra, do Sol e da Lua, mas que hierarquias que fazem parte da Terra, do Sol e da Lua? Não sei. Por quê? Porque na época dele não era dado o nome dessas hierarquias. E uma alma necessita de um corpo físico para se manifestar ou não? Eu pergunto assim, a questão de mediunidade, que médium significa intermediário, né? Ela precisa de um intermediário, realmente? Precisa, porque daí ela está querendo ser vista por alguém, ela precisa se alimentar para se perpetuar. Na verdade, ela quer se perpetuar, é isso? Inconscientemente, sim. Quer manter a vida. Porque enquanto você pensa, enquanto você sente saudades, vamos dizer, enquanto você leva flores, isso aqui é uma forma de alimentar. É que tem que lembrar, sim,
É isso que eu estava falando da questão do diário. Nada do que a gente pensar é criar na alma, é agregar um ser novo à nossa alma, né? Então, nada do que eu pense, né, ele deixa de ter um impacto no plano como um todo. Quando eu sentir saudade de alguém, quando eu sentir ódio de alguém, quando eu sentir amor por alguém, quando eu sentir medo de alguém, eu estou criando alguma coisa ligada a esse alguém. No plano, esse alguém vai ver o que eu criei e vai se conectar a isso. Entende? E aí ele tende a se alimentar disso. Né? Ele e todos os conglomerados semelhantes que existem aí. Então, todo ódio está entrelaçado, todo amor está entrelaçado, todo medo está entrelaçado, esse tipo de coisa assim. Tá, então depois que você faz a passagem, vamos chamar assim, né? Que Passa pelo que se chama de morte. De morte, você, dizem que é uma espécie de sono, né? É como despertar de um sono. Depende do tipo da morte, não é? Há casos em que você antecipa voluntariamente a tua morte e aí então você vai ficar nesse tipo de sono até que cumpra aquele prazo que você devia ter cumprido. Aí há vários tipos de processos. Já vai uma coisa mais profunda, sim. Há vários tipos de processos, mas naturalmente você passa por um período, tipo assim, um breve sono, só que tem que lembrar assim, no astral, a questão de Cronos, a questão do tempo é diferenciada. Então, você é professor e vive em função daquilo intensamente e não entendeu que o processo da morte é renovação e se recusa a aceitar esse processo. Aí você morre. Aí você vai continuar a tua rotina no dia seguinte e vai dar aula. Só que a tua aula de 50 minutos já depois de morto, ela, para quem está vivo, passou 30 anos. Entende? Então, o conceito de tempo não existe. E aí é muito interessante porque há a inconsciência da alma no fazer aquilo que não entende, no perpetuar aquilo que deseja, no buscar aquilo que não teve enquanto tinha corpo físico. Esse é o conceito de inferno. E inferno não tem nada a ver com o que se diz assim, que tem o diabo embaixo, né? Essa é uma confusão inventada pela igreja. O conceito de inferno está exatamente na perpetuação da inconsciência da alma que tende a buscar e tende a fazer aquilo que não conseguiu fazer enquanto tinha corpo físico. Isso vai fazer com que ela seja daí perenizada ou que seja aumentada em muito o tempo de existência dela, atrapalhando a própria evolução do jiva, da mônada ao qual ela estava ligada. Bom, eu me satisfiz porque eu tive duas informações hoje, acredito que você também. Primeiro, que espírito não evolui. Não no sentido que a gente entende de conhecimento. Todo mundo fala evolução, nós estamos aqui para evoluir, nós somos um espírito tendo uma experiência humana, aquelas frases lindas. Isso é uma conversa piada. Não, tudo bem, mas é o que reza, é o que todo mundo fala. Mas é simplesmente pelo fato de não entender. E a outra que é a alma, né? Que a alma é uma coisa que a gente nasce sem. Isso eu achei fantástico aqui, essa informação. Porque assim, quando começa a desenrolar o corpo causal, que é a parte de baixo do pêndulo ali, né? Então aí eu escolhi aquela família, aquela mulher, naquele meio, naquela nação, e aqui vou eu, né? Aí então é gerado, inicia o processo de geração no útero, tem a fecundação. Aí então, cada um dos átomos que existia moldado para essa existência, ele começa a se desenrolar de cima para baixo. Então primeiro vai se desenrolar daí da mente concreta. E o que é se desenrolar? Aquele que está é como uma semente que, germinado pelo amor universal, e aí é crime de lesa divindade, lesa evolução, porque eu uso o amor universal para atrair coisa ruim. Então, esse átomo, né, germinado pelo amor universal, por Fohat, ele começa a se desenrolar e atrai matéria semelhante do plano. Então, se eu tinha uma tendência negativa em termos de conhecimento e mente concreta, né, eu vou fazer com que o meu plano, as minhas ideias, meu plano de mente concreta, ele seja formado exatamente pela massa derivada. É como fazer um bolo. Sim. O bolo vai crescer baseado no que se faz de mistura. Aí o processo decide exatamente assim, faz mente concreta, faz o astral, o vital e o corpo físico. Então, eu sou o que eu plantei, né? Mas não na relação de 1 para 1, porque eu não sou o Jorge, eu sou o que eu sou, não quem eu sou. Certo, porque você, já falamos aqui, você é um conjunto de uma série de existências, e aí, assim, da sua mônada também. Eu e mais 6 estou ligado a uma mônada, que daí esse mais 6 está ligado a outro, na escala de 7, exatamente. Se eu faço uma regressão e ali diz que eu fui professora lá na Escócia, não necessariamente, não sou eu necessariamente. Não, e até porque daí essa leitura é feita no astral, e o astral é um plano de diversão, um plano plástico, você pode pegar um elemental, um Kamarupa, um ser qualquer, ele vai dar a forma que você quer, vai se vestir de imperador ou de escravo para atender tuas necessidades, esse tipo de coisa assim. Nós estamos em cima da hora, eu só queria fechar de uma forma, assim, para dar para você fazer o encerramento.
Voltando aos grupos espíritas, você disse que muitos criam, existe criação mental que pode ajudar, certo? Sem dúvida. Perfeito. Então, O que o espírito, o não, que é isso é uma criado informação relevante, eu Claro acho que é importante, Não, porque por assim, se você pensar, Grego, assim, as pessoas que entram primeiro com que o bondade... nome e tudo aquilo, concreto, o nome correto do espiritismo seria animismo. animismo, Trata que é da ânimas, ânima, da são alma. almas e não Se espíritos você que estão pensasse lá. na época dos romanos, então tinha os deuses lários e os penatos, que era? Pegava um objeto qualquer, botava lá na sala, se enterrava o morto na sala da casa, e eles ficavam venerando aquele objeto por gerações. O projetar amor, ou afeição, ou vitalidade naquele objeto durante gerações, transformava aquele objeto num ser vivo que virava o protetor da casa. Perfeito, perfeito. Entende? Quando você então se reúne, a gente fala das igrejas, as igrejas cometeram e cometem crime de lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, todos os dias conscientemente. Fazem um papel positivo. Se tiver um dentro de uma igreja qualquer, que seja um bem intencionado, né? E que numa igreja ou num grupo espírita, ou qualquer lugar. Em qualquer um. Perfeito. E que desenvolva um trabalho consciente a favor da humanidade. Com boa intenção. Mesmo que inconscientemente, mesmo que ele não tenha o conhecimento do que está acontecendo, ele gera um gênio, ele gera um ser que vai agir naquele plano. A diferença Maravilhosa informação. A diferença é a seguinte, Grego. Quanto mais consciente é o ser que você gera, maior é a abrangência da atuação dele. Você, assim, quando você gera um ser, você imagina assim, você está num local sozinho, e aí, está terminando, né? Você está num local sozinho, aí você fala assim, dependendo do volume da tua voz, esse barulho vai mais longe ou menos longe. Nos planos da mente concreta, do astral, no plano da mente abstrata, o que vai determinar o quão longe vai o que produz é o teu nível de consciência. Bacana, achei essa olha. E aí por isso diz que o pensamento, ele concorre para o benefício de quem o cria, o pensamento altruísta e generoso, mas também concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, será que você tem a opção de ter o pensamento criar ou destruir? Crie coisas boas, trabalhe, crie médicos, crie curadores e vamos melhorar todo mundo. Por isso que você tem que criar mentalmente o mundo o qual você deseja. Perfeito, Por quê? Porque quando você cria mentalmente, você está criando o mundo que você deseja. Com certeza, só que ele vai se manifestar uma hora. Esse mundo vai ser realidade para a humanidade futura. Você está criando seres que vão existir fisicamente mais na frente. Né? E vão te cobrar a responsabilidade de pai deles, de Manu, de gerador de seres. Então, como para variar, né, que a gente sempre varia, né? Você encerra a sua mensagem de despedida hoje? Agradecer a vocês que estiveram com a gente esse período. Espero que tenha esclarecido alguma coisa, apesar de ser um assunto mais denso, da gente tentar dar uma abordagem mais... Para não responder com uma coisa muito simples, porque se a gente pegar e dar uma receita de bolo, vocês vão ficar com a minha receita com a do Grego e não vão pensar. A gente fez aqui uma mistura, cada um pega o que for interessante e cria sua própria receita. É interessante ter em mente o seguinte, a alma, ela é mutável, é criada pelo ser humano e depende do que você faz todos os dias. O espírito é quem você é. Então pergunta, quem você é? Eu sou quem sou. Quem eu sou? Eu sou Deus. De onde é que eu vim? De Deus. Para onde eu vou? Para Ele. A diferença é que nesse processo de ida, eu vou pegar e dar consciência à parte do universo, que é isso que a gente chama de vida, de existência, de alma e de processo de evolução, que é o nosso dia a dia. Então, felicidade, consciência, muita paz e um fraterno abraço a todos e até sempre. Até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Assista toda quinta-feira, às 9h, com reprise aos sábados, 12h30, Floripa em Foco, um programa que... Paciência. Se você não se irritasse, como a irritação que está inerente em você por um processo kármico, né, é uma nidana, é uma tendência negativa, ela se resolveria. Tem que se exteriorizar. Entende? E assim, você está lavando a roupa, agora você vai botar para secar, então o que você tem que fazer? Você tem que torcê-la. Entende? E o processo de iniciação, em qualquer grau, qualquer nível, isso depende da necessidade de cada um. A primeira coisa que tem que fazer, que é a depuração das tendências negativas para que as positivas se sublimem, elas têm que se exteriorizar.
Então, bem-vindo o erro, né? Bem-vindo a falta de paciência, bem-vindo a irritabilidade, desde que você compreenda que não é acaso, que não é culpa de ninguém, que não é nem a vingança, nem dádiva divina, que é um processo isso teu. sim, processo são seres, meu, são seres que você alimentou. Isso tem muito a ver com o que a gente vai estar conversando, vamos conversar hoje aqui, com a questão da alma. Então, isso faz parte, isso tem que ser sublimado. Maneira de sublimar é a seguinte: mostre-se para mim. Sim, nós já falamos aqui, inclusive. Prostre-se perante a divindade que sou eu e eu te resolvo. Te resolvo onde? Em mim. Eu crio um modelo que resolve todos. Não tem outra maneira. Então não adianta assim, fingir que é santo, que é perfeito, não sei o que e tal, e aí esconder o que tem para resolver. Não, exterioriza, tem que resolver. Não tem outra maneira, não. Muito bom. Então, o começo está muito light, né? Perfeito. Vamos ler aqui um trecho aqui que o nosso querido amigo e irmão Jorge nos trouxe. Fala de Plutarco, no ano 50 a 12... Plutarco nasceu de 50, ele viveu de 50 a 120 depois de Cristo, né? Ele era alto sacerdote do templo de Delfos, por volta de 95 depois de Cristo. E eu estive nesse templo de Delfos. Puxa vida, foi uma experiência sensacional. Na época, né? Em 95. Né? Não, eu fui depois um pouquinho, 1990 anos depois. Foi lá agora só para lembrar do que você não lembrava. Claro, né? então. Eu tá sei lá. como é que funciona. Aí ele escreveu em sua magistral obra Ísis e Osíris. Disponível para leitura, qualquer criatura pode comprar para ler em qualquer livraria. Qualquer livraria, tá? Ele disse o seguinte: erram grandemente os que confundem o espírito ou inteligência, nous ou nus, com a alma, psique. Não menos erra quem confunde a alma, psique, com o corpo, soma. Da união do espírito com a alma, que nós já vamos saber o que é uma coisa ou outra já, nasce a razão. Da união da alma com o corpo, nasce a paixão. Daqueles três elementos, a terra deu o corpo, a lua deu a alma e o sol deu o espírito. Já estamos no caminho. Donde se conclui que o homem justo, consciente de todas as coisas, é, ao mesmo tempo, em sua vida física, um habitante da terra, da lua e do sol. Então, quando dizem que nós estamos com a cabeça na lua, tem um quê de verdade, né? Tem um quê de verdade e esse é a fonte de todos os problemas, né? Né? Que a gente está com a cabeça no sol, né? Na razão, né? Na mente concreta, a gente está com a cabeça no emocional, né? No ciclo que terminou. Então, você quer começar por onde? Atendendo tuas necessidades. As minhas necessidades, Sim. Perfeito. Então, objetivamente, para começar, depois você disserta da outra forma ali, diferença, o que é alma, o que é espírito? Já vamos começar pelo começo. É uma pergunta só, né? Uma pergunta só. Vai ter tempo para responder. Eu acho que dá para responder em 5 minutos isso aí. Dá, perfeitamente. Uma analogia que dá para fazer, vamos explicar, assim, não o Plutarco sendo um alto sacerdote do templo de Delfos, né, e tendo se iniciado. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite, todos os cantos. Hoje o Vida Inteligente está repleto de gente aqui no auditório e fora aqueles que a gente não enxerga, né? Que sempre vem aqui fazer parte, faz com que a gente sinta aquele bem-estar das quintas-feiras que a gente tenta, pelo menos, manter até a próxima quinta-feira, quando a gente vai se reabastecendo, né? E hoje nós temos um auditório muito bonito aqui. 8 pessoas, nunca tivemos tanta gente assim no Vida Inteligente. E o tema que nós escolhemos para hoje, quando eu escolhi o tema, eu sempre coloco o nosso convidado, entre aspas, em fria. Não é em fria porque eu sei que ele conhece o assunto que nós vamos abordar. Mas eu fui pesquisar na internet, que uma coisa que eu adoro fazer, o bom uso que eu faço da internet, né? Os instrumentos de pesquisa. O tema de hoje, já que nós estamos sem caracteres ainda, nós escolhemos para conversar com o Jorge Antônio Ouro, que eu já vou mostrar, vou dar boa noite para ele já, é alma e espírito. Vai pensando você em casa nesse instante se você sabe diferenciar alma de espírito. O que é uma coisa e o que é outra? Você sabe? Eu fiz isso, eu fui procurar
no Google, fui procurar no Alta Vista, fui procurar no Yahoo e não me satisfiz com nenhuma coisa que eu achei lá. Porque as definições que eu encontrei são definições que eu posso chamar, talvez o termo seja inadequado, de tendenciosas. Cada um empurra, ou então dá um nome que quer de acordo com o interesse que tem sobre aquela palavra. Alma e espírito. Então, insatisfeito que eu fiquei, quando eu compartilhei o tema que nós íamos conversar hoje no Vida Inteligente, a turma perguntava para mim, o que é alma, o que é espírito? E eu, muito esperto, né? Olha, assiste hoje às 8 da noite que você vai saber. Primeiro, por quê? Porque eu não sei responder. E segundo, assiste todo mundo, que eu acho que está todo mundo curioso. E eu espero sair satisfeito, eu vou cobrar hoje muito essa resposta. Eu espero não, vai acontecer que a partir de 9 horas da noite ou daqui a pouquinho, você vai saber o que é alma, o que é espírito. E você que é espírita, você vai saber o que acontece no centro espírita. O que acontece lá? É uma alma? São espíritos? O que é? Então aguarde já que nós vamos, no decorrer dessa horinha que nós vamos estar juntos, nós vamos procurar explicar o que acontece lá e na nossa vida do cotidiano aqui. Boa noite, Jorge. Boa noite. Eu gosto quando você dá esse sorriso aí, os olhos brilham, é porque ele sabe que as perguntas vão ser... Né? Não, é eu saber o que você vai perguntar. Tá, então primeiro o seu boa noite, né? Que eu falei demais aqui. Você tem cumprimento para alguém hoje, alguma coisa? Não, primeiro que assim, que é engraçado que daí quando você começa a engendrar a tua fala, né? As perguntas se alinham todinhas, né? Ficam lá prontinhas, né? Naquela fila que você sabe, né? É muito engraçado. Então tá aí um prazer tê-lo novamente aqui. Igualmente, igualmente. Obrigado de novo pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E assim, eu acho que o máximo que a gente vai conseguir fazer hoje até às 9 horas é fazer com que todo mundo tenha mais dúvida do que antes, porque o ruim é não ter dúvida. Quando você tem dúvida, você vai atrás e acha a sua própria resposta, né? Exatamente. Então, no final, todo mundo vai ter dúvida, eu inclusive, né? E isso que bacana. Isso é o que de melhor a gente pode esperar. E você trouxe um texto aqui, né? E Sim, eu queria dar um fraterno abraço a todos, né? Ótimo. E falar que é muito bom estar aqui e que essa relação que a gente tem mantido nesse tempo, ela é completamente revitalizante, não só em termos de corpo vital, fisicamente, mas revitalizante do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual, é outra história. E o que se criou, essa empatia, essa alma-grupo, essa egrégora que nós criamos com quem nos assiste e essa celebração que é aqui, isso se alimenta a cada quinta com nosso encontro, né? E durante todo o intervalo assim, em que a gente não conversa, gera resultados que interferem de uma forma ou de outra na vida de cada um, porque nós criamos um processo, nós criamos um sistema, né, autônomo de vitalização e expansão do futuro, e isso se manifesta nitidamente em cada um de nós. Com certeza, desde que a gente começou a conversar, pelos assuntos que nós abordamos, pela maneira que a gente aborda, e não tem nada a ver assim, se a gente sabe mais que outros, sabe coisas diferentes que outros, não. É o fato de a gente conversar sobre isso, da maneira como nós conversamos, sem segundos, nem terceiros, nem quaisquer outras intenções. Então, nós criamos um sistema de revitalização, de densificação, de expansão, né, de vivificação do futuro, né, dessas energias novas, desses seres novos, que obrigatoriamente, mesmo que alguém tenha visto um dia só, ou veja todos os dias, ou ame, ou odeie, ou qualquer coisa do gênero, se tiver entrelaçado conosco de alguma maneira com essa realidade que é criada aqui, com certeza não é mais a mesma criatura. Isso, de maneira absoluta, dá para afirmar. Então, isso transforma esse encontro que a gente tem aqui em uma celebração de futuro. Né? Só que essa celebração, eu tenho percebido aí, hoje eu tive um exemplo prático, né? Quando a gente vai tratando desses assuntos, eu digo os assuntos, posso chamá-los de transcendentais, ou mais profundos, espirituais, essas coisas. Isso é para cada um, né? Eu falar por mim apenas, né? Não posso falar a remexida faz parte do processo. Exatamente. A remexida não, a intolerância, né? Porque a partir daí você fica... Eu, por exemplo, hoje eu digo na atualidade, eu tenho tido muita intolerância para conversa fiada. Posso chamar isso aqui... O que é conversa fiada? Fiquei santo, ascensionei, conversa mole. Não. Eu não gosto mais de gastar meu tempo em ouvir besteira, em ouvir coisas que não me acrescentam nada, então isso me dá uma intolerância.
e ao mesmo tempo eu percebo que eu não estou preparado para a minha intolerância, porque eu me irrito, eu saio do sério quando alguma situação excede e eu não posso contorná-la. Então, isso é comum? Não é comum, é necessário. Uau, É necessário. tá bom. Ai da humanidade se ela soubesse quem são os santos. Entende? E, por exemplo, assim, se você acha que a perfeição, ou quem acha que a perfeição é aquela harmônica, sabe, o tempo inteiro sem nenhuma variação, esse ser não precisa mais estar na face da Terra, não tem função aqui. Você fala assim que você se irrita, né, e não tem... Né? E assim acontece também com o vegetal, com o animal, com o hominal em parte, com o andrógeno é perfeito, com a humanidade alada e com a flogística, a gente ainda não tem na superfície, mas tem já a semente na agarta. O que acontece? Evoluiu o primeiro universo, o primeiro sistema planetário, daí desse então eu tive um Buda, uma hierarquia, os que não conseguiram acompanhar a evolução, são o que hoje a gente conceitua como minerais. Tá? Então, os minerais, todos eles, do mineral bruto ao ferro, ao ouro, a qualquer um mineral que eu tenha hoje, todos são o quê? São resíduos kármicos, isso nós nunca falamos. Tudo que a gente tem, resíduo kármico não. Tudo que a gente tem hoje, a gente conceitou como mineral, no nosso plano físico hoje, são resíduos kármicos, são seres que não evoluíram da cadeia dos minerais. No momento em que evolui e a cadeia dos minerais gerou um Buda, Agni Imune, e gerou uma cadeia de seres que hoje está na primeira cidade, Agartina. Né? E aí, esses seres que não evoluíram, não acompanharam a evolução da cadeia, então eles cedem o resultado para a cadeia seguinte. Da mesma forma que aconteceu com o reino, já vão chegar, onde é que nós entramos nesse processo. Aí acontece o segundo universo, aí então tem a cadeia vegetal. A mesma coisa, evolui por eras sem conta, aí no final eu tenho um Buda síntese do processo, que é Magnes e Imune, né? Eu tenho uma hierarquia ligada aos vegetais, e aí de onde vem as lendas que não são lendas, é história oculta, das pedras falantes, das árvores sagradas, isso tudo vem dessa época. O resultado, os que não acompanharam a evolução do ciclo da cadeia vegetal, são hoje que a gente conceitua como vegetais. Né? Então, eles são um pálido aspecto, um resíduo de toda uma cadeia onde a consciência, os seres, né, eram do reino vegetal. O que acontece? O vegetal se alimenta do mineral, e o mineral está no vegetal. Então, em vez de esses que sobraram, e veja bem como é que a gente vai chegar na questão do que é a alma humana. Então, esses que sobraram do reino mineral, para não passar por um ciclo evolucional específico de novo, porque eles são resíduos de um ciclo que já terminou, então eles se misturam com o vegetal, e no se misturar com o vegetal, eles têm um aprestamento evolucional. Entende? Por quê? Porque a árvore se alimenta do vegetal, do mineral. Sim, claro. O vegetal se alimenta do mineral. Então eu tenho um aprestamento, eu tenho um saque, né, daqueles que sobraram da cadeia anterior. Aí então vem a terceira cadeia evolucional, né, onde eu tenho somente as mônadas, as inteligências, as almas animais. Tenho todo um ciclo evolucional, então eu tive Agni Imune, Magnes Imune, Tursi Imune, que é o Buda do reino animal. Aí então esses seres evoluem para a sua própria hierarquia, e eu tenho um resíduo dos que não evoluíram. Todos os animais que nós vemos hoje são almas que não alcançaram o mínimo evolucional na cadeia onde foi gerado, no ciclo planetário, onde foi gerado Tursi Imune. Aí então, como forma de contribuir para a evolução, aí então, no Egito e tendo acesso ao conhecimento atlântico, etc. E ele coloca essa frase de uma maneira cifrada, esotérica, mesmo assim hoje já é trivial, né? Porque quando ele fala que daí a mistura do corpo com a alma dá uma coisa, da mente, do espírito com a alma dá outra coisa. Então, isso aqui dá para a gente explicar, e já explicamos várias vezes o porquê que é dessa maneira. Então, porque quando a gente vive hoje um momento completamente diferente. Aí, então, para explicar o que é alma e espírito, nós vamos explicar o da onde que vem a alma e o da onde que vem o espírito. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque aí, então, fica assimilado e não resta
Porque nós já falamos aqui em programas anteriores, você já falou, e eu lembro bem, mas como a gente foi soltando nesses 3 anos, parece que é tudo, como é que eu posso chamar? Tudo está muito bem, às vezes a gente pensa que está fugindo do assunto, não, está tudo muito bem escrito, muito bem dirigido pela lei, vamos chamar assim, a lei está comandando o Vida Inteligente quando nós estamos aqui. Então, soltamos ao longo do tempo alguns fragmentos, que esses fragmentos, como o Jorge bem disse e sempre falou nos programas, mesmo que você não tenha entendido ou compreendido, ficou na sua essência, e no momento certo se manifestaria e haveria compreensão, talvez com coisas novas ou coisas complementares que nós fizemos. Então, hoje eu acho que é um dia que vai complementar muita coisa que nós já falamos nos programas anteriores. Só que hoje nós especificamos o tema para podermos ser mais focados nele. Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender que nós estamos, a gente falou, em viagem de trabalho, nós estamos a lazer. E nós temos por função fazer com que evolua aquela parte de matéria universal da qual nós nos apossamos para formar isso que a gente entende como vida. E isso vai desde o corpo físico, né, até o corpo átmico, que é a primeira manifestação da divindade. Toda vez que existe um sistema planetário, então eu tenho um resumo dessa evolução que gera uma hierarquia que segue interferindo nas demais, e fica um conjunto de almas, de seres, que não atingiram a evolução do ciclo. Esses seres que não atingiram a evolução do ciclo, e vai acontecer no nosso também, ele tende a fazer parte do ciclo seguinte, dando suporte. Então nós fizemos o ciclo mineral, depois, ou ronda, vamos chamar de ciclo, mas são rondas planetárias, né? Então, mineral, vegetal, animal, hominal e andrógenos perfeitos. Andrógenos perfeitos, tá. que é a próxima. Depois, deuses alados, sim, que é a humanidade alada, que é a sexta humanidade. E depois, deuses plogísticos ou humanidade plogística, que o corpo mais denso da humanidade passa a ser um fogo azulado, né, neutro, sem o calor, que o calor vem de Agni. Agni nessa altura já é consciência. Aí esse é o corpo mais denso da humanidade. Então, essas são as 7 humanidades que daí terminam o nosso ciclo e se projeta no para frente. Do resultado do reino mineral, então nós temos um resultado aparente interagindo na superfície, interagindo com o gênero humano, no que a gente conceitou como superfície. Nós temos representante do reino mineral na Agartha e nós temos representante do reino mineral no plano que lhe compete.